Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, como eu falei, irmão, vamos ficar só no versículo 8 aqui. No próximo estudo nós exploraremos esses versículos 9 e 10. E a gente precisa atentar bastante sobre esta expressão que João usa aqui. Se dissermos, ele fala isso no versículo 6, se dissermos no versículo 8, se confessarmos no versículo 9, e se dissermos de novo no versículo 10. Ele tem uma maneira bem peculiar de confrontar esses hereges da sua época, dizendo, se dissermos isso, está contrário àquilo que nós aprendemos de Jesus. Porque você lembra que ele falou, no versículo 5, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Esta é a mensagem que ele está falando. A mensagem que Deus é luz, e não somente esta mensagem, está mostrando aqui para os irmãos pelos quais ele estava escrevendo, que aqueles hereges estavam errados, não é? E nós vimos no estudo passado, nos versículos 5 até o 7, onde a ideia dos hereges era de que o pecado não afasta o homem da comunhão com Deus. Para eles, para aqueles hereges, podiam pecar que Deus não estava muito interessado no que você estava fazendo. A conduta, segundo esses falsos mestres, a conduta de alguém não baliza se ele é salvo ou não. Que Deus não está interessado muito o que você faz. Mas João diz que não. Se nós dissermos, no versículo 6, se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, para João, você conhece se a pessoa está na verdade ou não, é a conduta dele. Como que ele procede na sociedade? Como ele vive na sociedade? Como que este pai de família gere a sua casa, os seus negócios? Como que o trabalhador na empresa trabalha? Então isso conta muito para demonstrar que ele é salvo ou não. Para os hereges, não. Para os hereges isso não importava não. E eles também diziam que o pecado não atingia a parte espiritual do homem. O pecado atingia somente a parte física. Portanto, pecar não era tão problema assim, não. Podia pecar porque a matéria é má, e então a matéria vai para a terra e vai acabar ali, e não tem problema nenhum. Mas João diz que não. Nós pecamos com o nosso corpo, e a conduta do nosso corpo diz se nós pertencemos à verdade ou não. Talvez, irmãos, eles estavam assim, sendo originários de uma ideia que Platão muito antes falou sobre o termo grego, e João usa ele aqui, o chamado hamartia. Platão entendia a hamartia como errar o alvo, e é exatamente isso que significa a palavra grega hamartia. E Platão dizia que errar o alvo é como flecheiro, que tinha um alvo lá, e ele não sabia calcular a força do vento e também não sabia calcular a distância entre ele e o alvo. E ele não sabia calcular a direção certa que ele ia soltar a flecha. Isso, para Platão, significa hamartia. E a Bíblia usa esse termo para falar sobre errar mesmo o alvo. Mas para Platão, errar o alvo não era somente não acertar o alvo. Para Platão, o flecheiro não sabia entesar o arco com a devida força e a flecha caía antes de chegar no alvo. Então, para ele também isso era errar o alvo. E Platão dizia que hamartia não contamina o espírito, não contamina o homem espiritual, contamina a carne. Então, talvez aqui esses falsos mestres estavam usando esse termo grego e o entendimento de Platão de que o mal só atinge o corpo. O pecado só atinge o corpo.
e não o espírito. É claro que isso está hoje também na cristandade de forma bem camuflada no meio de muitos irmãos que acreditam que o corpo, você precisa crer em Jesus para salvar pelo menos a sua alma, porque o corpo está muito doente e o corpo vai para a terra e eles, mesmo crendo na ressurreição do corpo, ainda pregam isso, influenciados por essas ideias platônicas, inclusive, não é, irmãos? E a gente vê isso dentro da religião, por exemplo, que o pecado não faz muita diferença na vida da pessoa como crente. Vamos pegar aqui como exemplo a igreja romana. Pule carnaval à vontade, beba quanto você quiser, não tem problema, desde que você venha no domingo, na missa, e faça a sua penitência. Mas saindo dali, viva a sua vida, não é? Você precisa estar diante do sacerdote, fazer algumas penitências. E não se preocupe, se você morrer, existe a encomendação do corpo pelo sacerdote. O sacerdote vai encomendar o corpo. E se isso não bastar, você tem família. A família vai estar presente também na missa de sétimo dia. E as coisas vão se resolver nessa missa de sétimo dia. E caso essa pessoa morrer em tremendo pecado, no dia do julgamento, como diz o filme O Alto da Compadecida, Maria vai salvar você lá no final. Maria vai interceder, vai entrar lá na discussão com Jesus e vai salvar você lá no final. Esta é a ideia que as pessoas têm em relação ao pecado e não está muito longe, irmão, daqueles falsos mestres nos dias do apóstolo João. Mas também para o lado de cá é verdade, não é? Para o lado de cá também, nós estamos falando da Sé Romana, mas para o lado de cá também é verdade. Tem muita gente, muitas igrejas que não pregam a disciplina. A questão é, nós estamos orando por você. Nós estamos entrando numa batalha espiritual para te livrar do demônio, da miséria, inclusive. E não do pecado. Eles não se preocupam com esse negócio de pecado. Essas igrejas aí, esses falsos mestres aí que estão aqui hoje, eles não se preocupam com essa questão do pecado, né? Então, olha, nós estamos passando a noite em vigília, orando por você, fazendo campanha, jejuando, para você ser liberto desse demônio aí. Mas nunca para a pessoa ser salva. Então, essas pessoas também do lado de cá, e não tem problema essa questão do pecado, não. Então, o apóstolo João terminou dizendo para a igreja, dizendo o seguinte: não, a conduta da pessoa conta. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Hoje nós vamos falar do versículo 8. Eu quero chamar a sua atenção para nós falarmos sobre a gradação perniciosa da heresia. Existe uma gradação aqui nesse versículo 8, um enredo, que João coloca aqui bastante peculiar dele. Negação da realidade do pecado no homem. Primeiro, eles negam que existe o pecado no homem. Se dissermos que não temos pecado nenhum. Veja bem aqui o que João fala. Se dissermos que não temos pecado nenhum. Se você observar, ele usou a expressão pecado no singular e não no plural. Pecado aqui está no singular. Isso, conforme os comentaristas dizem, implica que ele está tratando daquilo que os hereges diziam, que não há natureza caída em nós. Que não existe essa natureza caída em nós. Que o homem não é pecador. Que o homem não nasceu pecador. E é isso que essa expressão no pecado, no singular, não é os pecados, são os pecados factuais que você vai praticando ao longo da vida. João está falando que eles estão dizendo, não existe essa natureza caída no homem. Não existe pecado. Ninguém nasceu em pecado como eles estão falando aí. Então, João toca aqui nesse assunto afirmando isso. Eu me lembro, irmãos, de um monge na igreja do século V, chamado Pelágio, onde
Agostinho de Hipona debateu muito contra ele. Pelágio nasceu no ano 350 e morreu no ano 423, quer dizer, já está no quinto século, né? E Pelágio ensinava que Adão foi feito mortal. E, por conseguinte, ele morreria, pecando ou não. A morte de Adão não foi decorrente do pecado dele. Ele morreria do mesmo jeito, pecando ou não. E Pelágio também ensinava de que as crianças nascem puras, sem pecado. O bebezinho, quando nasce, não existe pecado lá no bebê. Ele vai se contaminar na família e na sociedade, mas que ele nasce puro, nasce. E segundo Pelágio, a criança, o recém-nascido, ou a criança mesmo, o infante, ele estava tão puro como Adão estava antes de pecar. Então não existe pecado. Então Pelágio ensinava isso. E ensinou também que a ressurreição de Cristo não se aplica a nós. E ele ensinou também que o nosso pecado é nosso, não é decorrente de Adão, não. Por isso que essas pessoas que ficam pregando aí, dizia Pelágio, que nós herdamos a natureza caída de Adão, é falsa. É o nosso pecado, nós não herdamos a natureza caída de ninguém. E, olha, irmão, estou dizendo um monge da igreja, não é? Influente dentro da igreja. Então, ele ensinava isso para as pessoas. Então, eu acredito que os falsos mestres, nos dias de João, estavam representando essa doutrina que é ainda embrionária de Pelágio, porque Pelágio ensinou isso no quinto século. Então, nós estamos aqui no primeiro século. Mas a Bíblia diz o contrário. Inclusive, Salmo 51, verso 5 diz: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eu acho que Pelágio não acompanhou as crianças em desenvolvimento, não. Acho que não. Acho que ele não foi criado com criança, não. Porque se ele tivesse sido criado, ele veria que, de certa idade, meses, a criança já começa a pegar uma birra, né? Já começa a querer aquilo que impõe uma situação em cima de nós. E para ele isso não era pecado, isso é uma natureza inerente dela. Não, a Bíblia chama isso de pecado. Então, por isso que João diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Então, a primeira gradação aqui que o apóstolo João fala é a negação que existe uma natureza caída em nós. Se alguém disser: nós não herdamos uma natureza caída de Adão. Se alguém disser: nós não somos seres caídos, nós não temos pecado, isso é falso. Isto é ensino falso. E se nós não temos pecado, e também não tem expiação pelo sangue de Cristo. E se não tem expiação pelo sangue de Cristo, então não há redenção. E se não há redenção, então a pessoa vai para o inferno. É tudo que o enganador quer. É tudo que o diabo quer, incutir isso na mente das pessoas. Você já observou que as pessoas hoje dizem: o diabo está furioso, o diabo fez essa pessoa pecar, isso é obra do diabo. Isso é uma estratégia do próprio diabo, dizer isso. Porque quando as pessoas entendem isso, que a culpa é do diabo, a pessoa nunca vai se arrepender. A pessoa nunca vai reconhecer que é pecadora. A pessoa nunca vai reconhecer e pedir perdão ao Senhor. Porque o diabo incutiu na mente dessas pessoas que a culpa é dele e não da própria pessoa. Jesus diz o contrário. O pecado está dentro do nosso coração, não é? John Stott, escrevendo sobre isso, ele diz que possivelmente esses hereges estavam se referindo àquelas pessoas que receberam a gnoses, o conhecimento. Um tipo de conhecimento que protegia essas pessoas da contaminação do pecado. Mas também eles podem estar dizendo que eles não têm pecado porque progrediram no conhecimento que liberta do pecado. Seja como for, irmão, é falso. Seja como for, é errado. Seja como for, essa doutrina é doutrina de demônio. E a Escritura nos exorta que precisamos usar todos os meios de graça
para vencermos o pecado, meditação na palavra de Deus, oração, estar junto com a igreja em adoração, cantando louvores a Deus. É assim que nós vencemos o pecado. Mas eu já ouvi muitas pregações onde o pastor dizia que os crentes batizados com o Espírito Santo têm uma proteção especial de Deus. Ele é blindado pelo Espírito Santo para não pecar contra Deus. Ele é blindado com essas pessoas batizadas com o Espírito Santo, são blindadas contra o próprio demônio. Eu já vi muitas pregações assim, muitas pessoas afirmando isso. Isso também, irmão, não está longe daquilo que os gnósticos pensavam. Porque os gnósticos colocavam a raça humana, dividiam a raça humana em 3 categorias. Existiam os carnais, os psíquicos e os espirituais. A salvação era para essas pessoas espirituais. Então, a primeira gradação aqui é negar que existe pecado dentro de nós. Negar que somos pecadores. É negar que nós herdamos esse pecado de Adão. E o segundo de João aí. Se nós fazemos isto, está na parte B do versículo 8, a nós mesmos nos enganamos. É um auto-engano pensar desta forma. Isso é o mesmo que dizer que essas pessoas ainda vivem nas trevas, porque a luz revela quem somos e quem é Deus. João diz que Jesus ensinou para eles que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se Deus é luz, existe também as trevas. E trevas se refere ao pecado, inclusive o pecado do engano, de acreditar que não existe pecado. Aquele escritor, John Bunyan, escreveu O Peregrino, ele falando sobre o pecado, ele diz: o pecado é o desafio à justiça de Deus, é a violação da sua misericórdia, pecado é o escárnio à sua paciência, pecado é o menosprezo ao seu poder e o desprezo do amor de Deus. Isso é pecado. Isso está acontecendo no mundo, irmãos, esse desprezo a Deus, dizendo que Ele é bonzinho. As pessoas, irmãos, estão sendo enganadas ao pensar que estas coisas não são pecado. E eis aqui alguns enganos que estava presente lá na época de João e que está presente hoje em nossa época. Alguns enganos de João, que se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. Eu quero mostrar aqui 5 enganos que as pessoas podem incorrer. A religião pode incorrer. Primeiro eu volto aqui na Igreja Católica Apostólica Romana. Eles podem pensar que são salvos porque foram batizados e porque vão à missa todos os domingos. Muitos católicos creem nisso. Nós somos batizados, nós não somos pagãos. E nós vamos à missa todos os domingos. Sabe por quê? Porque eles creem na regeneração batismal. Eles creem que o batismo salva. Os católicos, os apostólicos romanos creem que o batismo salva. Eles estão enganados. Isto é um engano. O segundo engano é os irreligiosos também estão enganados em pensar que no final todos serão salvos. Já viu esses artistas famosos? Quando morre, vai lá no culto fúnebre e a repórter coloca o microfone e eu estou muito abalado porque perdi um grande amigo, mas agora ele está lá no céu. Ele está lá no céu, junto com, e fala lá o nome dos santos que está lá. Ele está lá no céu agora, junto com Maria, com Jesus. Mas foi um devasso aqui. Mas para essas pessoas, a salvação é pela morte. Basta morrer que está salvo. E isso é um engano do pecado. O terceiro engano: crentes podem estar enganados porque acreditam que são salvos porque eles decidiram aceitar a Cristo através do assino de mãos e uma oração repetida pelo pastor. Tem gente na igreja que acredita: estou salvo porque levantei minha mão
e aceitei Jesus e orei lá junto com o pastor. Cuidado com isso. Muito cuidado com esse negócio. Essas pessoas, eu sempre tive dificuldades em assimilar isso, onde o pastor sempre euforicamente, com muita alegria no coração, e dizia: hoje Jesus salvou tantas almas. Hoje o nosso culto foi maravilhoso, porque Jesus salvou tantas almas. Por que ele falava isso? Porque as pessoas levantaram as mãos, acenando que queria Jesus, veio à frente, recebeu a oração e repetiu uma oração lá com o pastor. Então, para eles, essas pessoas estão salvas. Ou aquelas pessoas que vão visitar as cadeias e fazem um apelo e de hoje Jesus fez maravilhas na cadeia. Hoje 3 pessoas se converteram. Estão presos nas grades físicas, mas as grades do pecado foram libertas. Pode ser verdade, pode ser, mas pode também não ser. Acenar a mão e dizer que é salvo é uma coisa, ser salvo é outra coisa bastante diferente. E o quarto, aí nós temos que passar para o lado de cá. Outro grupo pode estar enganado, pode acreditar que a eleição e predestinação de Deus dão a eles a liberdade para viver do jeito que quiserem. O pastor falou que a eleição, estou salvo, salvo para sempre. Então, para que eu vou me preocupar de evitar o pecado, se eu estou salvo mesmo? Na verdade, a Bíblia diz, e é isso mesmo, a salvação não se perde, mas a Bíblia diz também que os salvos se santificam. Os salvos têm nojo do pecado. Como eu citei aqui, em Ezequiel capítulo 6, versículo 9, aquelas pessoas que confessam seus pecados com arrependimento sincero, têm nojo de lembrar que fizeram aquilo. Têm nojo dos seus próprios pecados. Diz Paulo em Efésios que nós fomos eleitos e predestinados para a santificação. Então, se a pessoa não vive uma vida condizente com a palavra de Deus, com a santificação, é evidente que ela não é salva. E ela vive no pecado, é evidente que também ela não é salva. E o quinto engano aqui, irmãos, é alguns crentes acreditarem que aqueles crentes que pecaram é porque são fracos demais. Afastou da igreja, é fraco demais. Não tem o poder de Deus. Porque se tivesse o poder e a unção de Deus, não tinha afastado da igreja. Isso pode ser um engano. As pessoas parecem que se colocaram como super crentes, poderosos dentro da igreja. Parece que na mente dessas pessoas, o outro caiu porque não tem fé, o outro caiu porque é fraco demais, o outro saiu da igreja por causa disso e daquilo, e ele atribui que ele não saiu por causa dele. Entende? Porque eu oro, porque eu pago o preço. O que é isso? Isso é um engano. É um engano. Talvez a pessoa que saiu e voltou está salva, e aquela pessoa que ficou na igreja não está. Você lembra da parábola do filho pródigo? Quantos filhos o pai tinha? 2. Aquele que, aos olhos dos fariseus, eram os publicanos, os pecadores, ele pede a herança do pai para gastar lá no mundo e tal. E quando ele cai em si, ele vê que tinha pecado contra Deus, arrepende, abraça o pai, volta, abraça o pai, é recebido com festa pelo pai, enquanto o irmão dele, que eram os escribas e fariseus, que estavam dentro de casa, obedecendo à lei, não estava em comunhão com o pai dele. Antes ignorou o pai, dizendo: que isso? Esse meu irmão nem falou, né? Este aí, né? Gastou o seu dinheiro, foi embora, voltou, e o senhor dá uma festa para ele, e eu que estou aqui, nunca que o senhor fez isso para mim. Olha para onde que Jesus toca, irmãos. Então, esses crentes superstar na igreja, que acham que o outro caiu, porque é fraco demais,
e ele está na igreja por merecimento, porque ele jejuma, porque ele ora, porque ele faz a obra de Deus e o outro não faz, pode ser que esta pessoa não esteja salva e a outra que saiu e voltou seja salva. Então, por isso que o pecado é enganoso. Paulo, para corrigir este erro, nós já passamos nesse estudo aqui, mas quero repetir, Gálatas capítulo 6, versículo 1, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falha, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Cuidado, não fique falando mal lá do irmão, não fique falando mal dele, porque foi uma fraqueza dele? Sim, mas você é tão fraco como ele de falar mal dele. Você também está cometendo pecado. Por que você não vai lá e ajuda, não é? Para que não vai lá com espírito de brandura? Bom, irmão, vamos voltar para a casa do Senhor. Eu também sou igual a Elias, sujeito às mesmas paixões que você. Também tenho os meus dilemas, as minhas lutas. Estou aqui pela graça de Deus. Se não fosse a graça de Deus, eu não estaria aqui. É isso que tem que ser. Porque se não for assim, irmão, a gente sendo enganado pela mentira do diabo. E a terceira e última aí, irmãos, primeiro, da gradação do pecado. Se dissermos que não temos pecado, o que acontece? Estamos nos auto-enganando. E terceiro, prova que a verdade não está em nós. Se alguém disser isso, prova que a verdade não está nele. Muito se fala da verdade, mas poucas pessoas hoje... a gente tem que tomar cuidado também para a gente não ser um crítico exegético dos pregadores, né? Que a gente também tenha as mesmas falhas. Mas eu entendo que palavras importantes num versículo, que ela norteia o texto, ela precisa ser explicada. João sempre está falando de verdade. Verdade, verdade. E o termo grego aqui, que o João usou, é aletheia. Olha que interessante, irmãos, esse termo. A é não. E lantano é escondido, de onde vem letheia. Entenderam, irmão? A significa não, no grego. E lantano é escondido. Então, aletheia é aquilo que é revelado. É aquilo que não está escondido. Aletheia é a manifestação de uma realidade que estava oculta antes, mas agora não está. Isso significa verdade. Quando Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade, Jesus estava exatamente dizendo isso. A gente precisa colocar essas coisas dentro do seu contexto, mas a gente precisa também olhar etimologicamente a palavra. Verdade é aquilo que é visto ou expresso como realmente é. Eu quero dar só uma ilustração aqui, irmãos. Quando uma testemunha vai ao tribunal para testemunhar sobre um fato, o que o juiz fala com ele? Fica aqui perto do púlpito, levanta a mão e diz: juro falar somente a verdade, falar a verdade e somente a verdade. Você jura? Ele diz: sim, eu juro. E qual é o teor, então, da pergunta? Você promete revelar a esse tribunal que nós não sabemos, que você sabe, você é testemunha, você viu, e eu não vi, disse o juiz. Então, você promete falar a verdade, somente a verdade, para esse tribunal que nós juízes não sabemos, e nem a polícia sabe? Você promete falar isso? É isso que significa a verdade. Trazer aquilo que estava escondido à baila. Revelar o que estava escondido. Então, João está dizendo, se alguém disser que não tem pecado nenhum, primeiro, ele está enganado. Isto prova que a verdade, de fato, de Cristo está oculta ainda para ele. Ainda ele não entendeu o plano da salvação. A mente dele ainda está embotada. Os olhos deles, as lentes dos óculos deles estão tudo embaçado e não está vendo nada direito. Isso que significa, irmãos, esta palavra
aletheia. João diz que a prova que alguém não tem a verdade é o fato de ele dizer que podemos ter comunhão com Deus cometendo pecado. Prova de que ele não tem a verdade. Ou ainda pior, dizer que não somos pecadores, ou que podemos conseguir nos livrar do pecado através do conhecimento. A verdade é que somos pecadores, de João. A verdade é que só o sangue de Cristo pode nos purificar do pecado. A verdade é que temos um advogado perante Deus. A verdade é que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. A verdade é que precisamos confessar nossos pecados ao Senhor, de João, nesse livro. A verdade é que mesmo salvo ainda pecamos e precisamos do nosso advogado. Isto é a verdade. E não dizer que está dentro de uma bolha de proteção, de que eu tenho conhecimento, estou livre do pecado. Não. João diz que isso é mentira e isto é engano. E a verdade é que Jesus é completamente homem. Nós ouvimos ele, nós vimos ele. E nossas mãos pegaram nele. Esta é a verdade. Eu estou dando testemunho nesse tribunal que eu vi, e eu ouvi, e nós pegamos ele. E esta é a verdade. Jesus é Deus e Jesus é também completamente homem. Ele veio nos redimir dos nossos pecados. Ele é o nosso advogado. Irmão, que coisa gloriosa João fala aqui, não é? Se a gente detiver um pouco no texto e olhar a gradação disso, a gente tira, irmãos, proveito profundo para nós e a gente tem uma visão macro do que é a religião e também daqueles que não professam religião nenhuma. Mas o diabo quer enganar. O diabo quer dizer, olha, você não é tão pecador assim. Já viu aquela frase que as pessoas dizem? Olha, o cair é do homem e o levantar é de Deus. Olha, a Bíblia diz que o cair é do homem e o levantar é de Deus. Eu nunca li isso na Bíblia, mas ele diz que está lá, que o cair é do homem e o levantar é de Deus. A Bíblia, Jesus falou que o Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Isso diz. Mas diz que o cair é do homem e o levantar é de Deus. Isso é um engano que as pessoas talvez ouvem, não prestam atenção, não conferem e saem pregando isso. Agora, irmãos, olhando aqui para a nossa aplicação, qual é a nossa obrigação perante o mundo e aos irmãos? Dizer ao mundo que aquilo que ele chama de ato falho, a verdade de Deus denomina como pecado. Não é ato falho, é pecado. É fraqueza dele. Não, não é fraqueza não, é pecado. Ah, ele cedeu a tentação. Não, não é cedeu a tentação, não, ele pecou. A gente precisa definir os termos, né? Quando eles disseram que o furto ou o roubo são decorrentes de falta de oportunidade na vida, ou que ele é vítima da sociedade opressora, nós, como conhecedores de aletheia, da verdade, nós dizemos, não, a Bíblia diz que isso aí é pecado. Ele fez isso porque há o roubo e o furto no seu coração. Ele assassinou não é porque ele estava nervoso, é porque ele tem o espírito assassino dentro do seu coração. Esta é a aletheia. Esta é a verdade revelada sobre o homem. É isso que nós precisamos como igreja de Cristo, irmão. Não é deste mundo tão relativista, nessas igrejas que só têm pastores técnicos, coaching, para motivar os crentes, tem até técnica de receber visitantes na igreja e ele permanecer. Que isso? Onde nós vamos parar com esse negócio? Isso é enganação, irmãos. O que adianta encher a igreja de pessoas, e eu sou a favor de encher, o que adianta encher a igreja de pessoas e essas pessoas estão vazias da aletheia, da verdade, estão sendo enganadas? O que adianta isso? Nada. Quanto aos irmãos na igreja que diz que são superstar, que têm conhecimento, que estão protegidos, que não peca como aquele irmão tão fraco que é, Hebreus capítulo 3, versículo 13 diz, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Cuidado, o apóstolo Paulo diz, olha, você que está de pé, tome cuidado para você não cair também.
Tome cuidado. Então, você viu uma gradação aqui que João fala no versículo 8. E essa gradação é, lá dentro, eu nego que não tenho pecado. Não existe pecado. A sociedade diz isso aí, que não existe pecado. Mas dentro da igreja também tem pessoas que acham que não existe pecado, que é uma tentação tão somente, é uma fraqueza dessa pessoa. Não é nada, não é nada. Eu, pela minha vida até aqui dentro da igreja, eu posso ir também com base na palavra de Deus, não na minha experiência. A minha experiência ela não está acima da palavra de Deus. A gente percebe que a queda no pecado de alguém tem vários fatores. Negligência aos cultos, negligência aos sacramentos da igreja, negligência nos cultos de reunião de oração, fica isolado, sabe? E vai sendo contaminado por outras coisas. E quando nós não estamos cheios da palavra de Deus, estamos cheios de outra coisa. A gente vai deixando, irmão, deixando isso para lá. Isso não quer dizer que a pessoa não é salva. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a queda ela não acontece de uma vez. Ela é um processo também. Ela é um processo que a pessoa não vai percebendo, vai abandonando, e daqui a pouco, como diz Paulo, a mente fica cauterizada, não tem mais sensibilidade. Acha que não tem problema isso. Acha que isso aí é chatice do conselho ou de quem quer que seja. Não, aí as pessoas vão se afastando, como a ovelha perdida da parábola de Jesus. Foi deixando o rebanho, né? Comendo capim aqui, comendo capim ali, e foi embora, e foi indo, e foi indo. Quando deu por si, ela estava onde? Dentro de um buraco. Caiu. Mas ela não saiu correndo, disparada, porque ela estava pastando. Ela não foi assim, correndo. Primeiro ela deixou o rebanho, né? Primeiro ela deixou a direção do pastor e foi embora, foi vivendo por conta própria, achando que é superstar. Não é. Nós não somos, não, de jeito nenhum. É isso que Deus em Cristo Jesus nos ajude para que possamos, irmãos, olhar essas coisas e dizer: eu conheço a verdade. Eu sei da verdade. A verdade é que eu sou pecador e eu preciso da ajuda dos irmãos. Eu preciso da ajuda de Deus. Ore por mim. Eu estou com essa fraqueza. Ore por mim. Me ajuda. Esta é a verdade. E orar ao Senhor, né? Assim nós não seremos enganados. Certo, irmãos? Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe.